Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Linha de Meta. Estamos já com imagens daquela que seria a primeira jornada da edição 74 da Volta à Comunitat Valenciana, edição 74, com 130 ciclistas à partida, distribuídos por 19 equipas, 10 das quais do World Tour e as restantes 9 do escalão Pro Tour. Recordista desta prova é Alejandro Valverde, o lendário ciclista que se retirou, aparentemente retirou-se no final de 2022, aparentemente que ele adiou a retirada por vários anos e tem sido apanhado, entre aspas, a treinar com a sua eterna equipa, a equipa da Movistar. Era o tiro de partida para esta primeira jornada. Estamos já aqui com imagens algumas imagens que não pertencem aqui à emissão. Agora sim, o perfil da etapa teriam 188 km com algumas dificuldades montanhosas típicas aqui da região de Valência. Em provas tínhamos dois ex-vencedores desta prova: Alexandro Vlasov, dorsal número 1, parte da Bora, vencedor em título da edição de 2022, e ainda Wout Poels, veterano ciclista neerlandês da Bahrein, que venceu a prova no ano de 2016 quando estava na equipa da Ineos. A Bahrein, precisamente, liderava aqui as hostilidades do pelotão. Isto porque também tinha várias cartadas a poder apostar aqui. Desde já, Fred Wright para as chegadas compactas. E depois também para as chegadas em montanha, Damiano Caruso pelo Bilbao e também a Intermarché, que trazia aqui o Rui Costa também ao trabalho. Rui Costa, que era o único ciclista aqui a marcar presença. A Bahrein, lá está, tinha Damiano Caruso pelo Bilbao, Mikel Landa aptos a disputarem ou a tentarem conquistar esta edição 74 da prova. Eles que tinham, para lá disso, Fred Wright para os sprints, Wout Poels, sempre uma audaz e experiente ajuda para lá de Gino Mader, do jovem Gino Mader. As motas foram um problema constante durante a primeira jornada, como estamos aqui a ver os ciclistas da Bahrein a reclamarem nesta que é uma prova 2.pro. Já iremos falar a respeito do que significa uma prova 2.pro nesta edição luxuosa. Só para se ter noção, tínhamos 7 pódios distribuídos por 6 ciclistas. Tínhamos presentes Luís Leão Sanches, por parte da Astana, que fora segundo em 2016 e 2018. Tínhamos Tal Ganganar, terceiro em 2020, ele que daqui saiu depois para vencer o Giro de Itália nesse mesmo ano. Tínhamos também na parte da Ineos Carlos Rodrigues, que fora terceiro na edição do ano passado. O pelotão estava cada vez mais fracionado à medida que as dificuldades montanhosas se ultrapassavam e os ataques e contra-ataques, os interesses por parte das equipas começavam a falar mais alto. Havia uma etapa para disputar, havia uma liderança para conquistar, sempre importante. Corria-se rápido a mais de 40 km por hora, um ritmo elevado para esta primeira jornada. Faltavam apenas 10 km. A Jumbo jogava na resposta ao ataque ao ciclista da Euskaltel.
um ataque muito potente por parte deste jovem atleta de Euskaltel, João Boan, um ciclista da casa, um ciclista valenciano, aqui a tentar a sua sorte, a procurar a sua primeira vitória enquanto ciclista profissional, ciclista de 26 anos. Intermarché e a Jumbo tentavam colocar os seus comboios. Havia Biniam Girmay presente por parte da Intermarché e Olaf Coel por parte da Jumbo, mas a Movistar tinha homens experientes como Aramburu e Joaquim Rojas prontos também a erguer os braços. Eram os metros finais, Fred Wright aqui também a tentar a sua sorte. Era Girmay, havia aqui pelo lado das baias e a vencer praticamente com uma bicicleta de distância sobre os demais concorrentes e a ser o primeiro líder desta edição 74 da Volta à Comunitate Valenciana. O ciclista eritreu que bateu então Olaf Coel, parte da Jumbo Visma, e Ivan Garcia Cortina, ciclista da Movistar. Como estamos aqui a ver, a partir do momento em que o eritreu arrancou, não houve qualquer hipótese para os demais. Foi uma vitória claríssima. Mais de 2 bicicletas de distância, incrível. Vitória muito, muito interessante para este ciclista que começou a temporada a vencer no Challenge de Maiorca. Aliás, a vencer não, a fechar pódio. Ele que participou no segundo dia e no quinto dias do Challenge de Maiorca, fechou em terceiro no segundo dia e em segundo ao quinto dia. Em segundo lugar ficou então o jovem ciclista da Jumbo, Olaf Coel, ele que só o ano passado, vejam bem, conquistou 10 vitórias e levou para casa 10 classificações gerais finais. Ivan Garcia Cortina, vencedor do Gran Piemonte o ano passado na reta final da época, a começar aqui bem a temporada com o terceiro lugar, precedido por 2 companheiros de equipa, o experientíssimo José Rojas Gil. Ele foi o ciclista que mais dias de prova teve com Alejandro Valverde durante a carreira do lendário Baba. Alex Aramburu aqui no quinto lugar e depois até aos 10 mais alguns pontos de interesse, nomeadamente o 10º lugar de Gil Ciccone, homem italiano da Trek Segafredo, tipicamente de montanha, aqui a fechar no 10º lugar. Girmay então a ser o primeiro líder desta edição 74, a envergar a camisola amarela, aqui com as bonificações acrescentadas. No que toca à montanha, era Marc Soler, ciclista espanhol por parte da UAE, erguer a ser primeiro líder da montanha. Parte dos pontos, evidentemente, que a liderança era para Girmay, assim como a camisola da Juventude, numa altura em que partíamos para o segundo dia de prova. Prova constituída por 5 etapas, no total de 788 km. Tínhamos, lá está, Rui Costa presente. Rui Costa que começou a temporada a vencer no troféu Cálvia no primeiro dia do Challenge Maiorca. O ano passado tivemos aqui Nelson Oliveira a fechar em segundo, aliás em 2021, e tínhamos mais um ciclista a fechar no pódio, no caso Joaquim Agostinho, que fechou em terceiro em 1976. A segunda etapa tinha 179 km, como estamos aqui a ver, um perfil muito montanhoso que prometia algumas diferenças entre os demais favoritos. Como estamos aqui a ver, muitas dificuldades montanhosas ao longo do dia. Ainda a respeito das participações portuguesas nesta prova mítica espanhola, à partida desta edição tínhamos apenas uma vitória em etapa por parte de Alberto Raposo, que venceu a etapa 4A em 1942, numa altura em que a prova tinha 10 etapas e ainda um contrarrelógio. A fuga do dia formava-se
com ciclistas à procura de protagonismo, à procura de simular quilómetros, à procura de se mostrarem e de mostrarem também os seus patrocinadores, nesta que é uma prova 2.pro. E o que é que isso significa? Significa que é uma prova onde no total do pelotão apenas podem estar 70% das equipas do World Tour, ou seja, em 19 apenas poderiam estar 10, confirma-se, 10 em 19, 70% das equipas do World Tour. Para lá dessa limitação, podem marcar presença as equipas Pro do Pro Tour, as equipas continentais do país onde a prova está a decorrer, tal como a Seleção Nacional. Se a Seleção Nacional Espanhola quisesse marcar aqui presença, poderia fazê-lo. No que toca ainda às equipas continentais, apenas podem marcar presença 2 equipas estrangeiras. No caso, a Bartieri. Aliás, no caso não se confirma, até porque não temos aqui equipas continentais. Temos algumas equipas estrangeiras, sim, no pelotão Pro Tour, mas daí não há qualquer limitação. Portanto, 70% do pelotão até 70% pode ser World Tour. Depois, Pro Teams, equipas continentais da equipa do país em questão, tal como a seleção desse país, poderiam marcar a presença, e 2 equipas estrangeiras do escalão continental. Acima deste escalão só há o escalão do World Tour, ou seja, o escalão das principais provas, como a Volta à França, como o Paris-Roubaix, Tour de Flandres, é o escalão 1.UHT, escalão máximo do World Tour. Abaixo disso temos o escalão 1.1 e 2.1. 1.1 provas de um dia, 2.1 provas por etapas. Estamos a falar de provas como o Saman, Tour Taiwan, Tour Eslováquia. E depois temos ainda o escalão 1.2 e 2.2. 1.2 referente a provas de um dia, 2.2 referente a provas por etapas. Provas como Paris-Roubaix, Tour de Normandie, Syrian Tour, são provas 1.1 e 1.2 e 2.2. Como é que se organizam as equipas? É uma questão que vamos falar já de seguida, porque o que é uma equipa do World Tour, o que é uma equipa Pro Team, como é que há subidas e descidas de escalões, são questões que muitas vezes se colocam e que iremos já responder numa altura em que a equipa da Ineos aumentava o ritmo, aqui por Jonathan Catsoviejo, era um fracionamento constante do pelotão, ciclistas cada vez a aguentarem menos este ritmo frenético por parte da Ineos. Arasman aqui a liderar as hostilidades do pelotão, ele que poderia ser um dos líderes da equipa, até porque tinha o dorsal número 1. Era o ataque de Brandon McNulty, o ciclista norte-americano. Que vencera o troféu Calvia, que o Rui Costa venceu no início desta temporada, no ano passado. Era a resposta por parte dos ciclistas da Jumbo. No caso, Thomas Goalg, um ciclista muito jovem, de 21 anos, que vem da equipa Trinity Racing. Para quem não conhece, é a equipa de onde vem Thomas Pidcock, de onde Thomas Pidcock surgiu no ciclocross. O ritmo era elevado, o grupo de ciclistas cada vez mais reduzido. Rui Costa aqui no canto direito inferior da imagem, bem posicionado. Ciccone seguia atrás entre os homens da Bahrein. Faltavam poucos metros. Ciccone atacava. Era o ataque do italiano rumo à linha do meta para uma vitória clara do italiano, que promete sempre muito, mas depois na hora decisiva vacila. Seria desta a sua vez? Era a questão que se colocava perante esta vitória categórica
Ele que tira sempre os óculos e manda-os para o público. E aqui a repetir esse mesmo feito. É um ciclista irreverente, não propriamente jovem, porque já vai com os seus 28 anos, completados a 20 de dezembro. Temos aqui o top 10 da jornada. Joe Ciccone a vencer sobre Goggenhardt, dois, digamos, desaparecidos no ano 2022, aqui a aparecer em bom plano, neste segundo dia de volta à La Comunitate Valenciana. Pelo Bilbao a fechar o pódio da jornada, com destaque, claro está, para Rui Costa aqui no 6º lugar, um bom lugar para o português, e ainda para Thomas Gorg, ciclista da Jumbo-Visma, aqui a fechar no 9º lugar com Carlos Rodrigues, ciclista da Ineos, terceiro classificado no ano anterior, aqui no 10º lugar. Ciccone passava então a ser o líder da prova, com 4 segundos de vantagem sobre Goggenhardt e 5 sobre pelo Bilbao. Rui Costa aqui no 8º lugar. Ciccone passava a ser o líder da classificação por pontos, com Zoccarato a ser o novo líder da montanha. Numa altura em que passamos a ter imagens do terceiro dia, as equipas a apresentarem-se, a definirem estratégias, a cumprimentarem os fãs nesta prova que é 2 Pro, como já vimos aqui, onde 70% do pelotão pode ser do World Tour e o é. Numa altura em que mais uma vez a organização nos contempla com imagens que não são da volta à Comunitate Valenciana. Agora sim, perfil da etapa, 146 km, num dia previsivelmente mais calminho para o pelotão, pelo menos menos duro, se bem que não há aqui dias fáceis aqui em Valência, o terreno não é propriamente plano. E então, como é que se define o que é uma equipa do World Tour, o que é uma equipa Pro Team, do Scrum Pro Tour? O ciclismo de estrada está dividido em 3 colões principais, digamos assim, do World Tour: escalão Pro, escalão Continental. Claro que depois há equipas regionais e equipas de escola. Não têm, digamos assim, um escalão, são equipas regionais e equipas de escola. Mas no que toca ao CI, escalão World Tour e escalão Pro Team, com depois o terceiro escalão com o Continental, onde estão as equipas portuguesas. O W52 Futebol Clube do Porto, equipa agora extinta, como deverão saber, teve alguns anos no segundo escalão, no escalão Pro Tour, mas agora todas as equipas portuguesas estão no terceiro escalão. No que toca ao escalão do Road Tour, agora são feitas, portanto, o ranking é feito ao triênio, ou seja, tudo o que os ciclistas fazem tem uma pontuação, tudo que as equipas vão tem uma pontuação que varia consoante a tipologia da prova. Daí está a importância de ser 2 Pro, de ser 2.1 ou 2.2 ou 1. O HT, isso difere a pontuação. Por exemplo, o vencedor desta prova, desta volta à Comunitate Valenciana, levaria para casa 200 pontos. O vencedor da volta à França leva 1000. Mas como vimos, tudo é pontos, tudo é importante, porque no final dos 3 anos as diferenças entre quem sobe e quem desce, ou quem desce e quem se mantém no escalão principal, são mínimas. Ao final de cada ano, os 10 melhores ciclistas da equipa, ou seja, os 10 ciclistas com mais pontos, somam um global para a equipa. No segundo ano acontece o mesmo e no terceiro também. Somam-se os 3 anos e as equipas com menor pontuação, as 2 equipas com menor pontuação, descem ao escalão Pro Tour, e os ciclistas, as 2 equipas com maior pontuação do escalão Pro Tour, sobem ao escalão do Road Tour. Ter uma equipa do World Tour
garante à partida o poder participar em todas as provas que desejem. As equipas de Pro Tour poderão também fazê-lo mediante convite, poderão participar nas provas do World Tour mediante convite, ou sendo a melhor equipa Pro Tour do ano passado, ou do ano anterior, digamos assim, numa altura em que a fuga do dia davam tudo por tudo a tentar chegar isolados para disputar a vitória desta terceira etapa, e seria a surpresa das surpresas: Velasco a arrancar e Engels a não ter pernas, ia ser a vitória para a fuga do dia aqui ao terceiro dia. Uma surpresa total e absoluta, para frustração imediata e total por parte dos ciclistas da Movistar, que não foram capazes de alcançar a fuga. Não houve praticamente história em toda a jornada sem ser o facto da fuga vingar. E Simone Velasco a erguer os braços ao final do dia, batendo Bob Jungels e Jonas Gagard, os seus companheiros de fuga, nesta terceira jornada. Simone Velasco então subir ao lugar mais alto do pódio, ao final de pouco mais de 3 horas de corrida. Ele que apenas na sua carreira tinha 3 vitórias. Esta é a sua 4ª vitória na carreira. Rui Costa muito bem posicionado num pelotão, a fechar aqui em 8º lugar. Em termos de classificação, não haveria propriamente alterações. Completamente igual o top 10 ao final do dia. Apenas com a alteração aqui de Brandon McNulty a subir ao 10º lugar, mas que não se confirmaria porque Mikel Landa fora posteriormente repescado para o 9º lugar, que era seu ao início do dia. Zocarat permanecia líder da classificação da montanha. E Charmig, ciclista da UNOX, a liderar no que toca à juventude. A etapa 4 prometia alguma ação. O perfil pelo menos indiciava algum interesse, pelo menos mais interesse do que fora a terceira etapa. Vamos aqui a ver as equipas a apresentarem-se para mais um dia de trabalho. A fita estava cortada. Numa altura em que a organização, mais uma vez, tenta promover a Etoile de Bessèges, em vez de nos mostrar o perfil da etapa, que já está aqui, 182 km, com muita dureza. Praticamente não haveria 1 metro plano, ou era a subir ou era a descer. O nível acumulado era imenso ao final do dia. Tiro de partida. E ainda a respeito do que toca a classificações da UCI, agora é assim que funciona. Não era assim até 2018, mas agora, desde 2018, que é feito ao triênio. Há bastantes reclamações, acho que não é mesmo um sistema consensual, mas é assim que está, e é assim que está para ficar pelo menos até 2025, que é quando acaba o segundo triênio desta nova forma de subidas e descidas no ranking das equipas. Ainda há título de curiosidade, numa altura em que vemos a fuga do dia e os ciclistas aqui do pelotão. Cada vencedor da etapa aqui leva 20 pontos para casa. Ou seja, Gilles Ciccone já somara 20 pontos só por ter vencido a segunda jornada, e também, a título de curiosidade, 5 pontos por cada dia que envergou, ou que estaria a envergar, a camisola de liderança. Entre a fuga e o pelotão havia uma diferença de 2 minutos. Arsman
aqui nas imagens. A equipa da Bahrein tinha interesse em trabalhar, tinha interesse em anular a fuga. Tinha dois ciclistas muito bem posicionados, no caso Mikel Landa e Pello Bilbao. A fuga do dia começava a ser anulada e aqui ia ser anulada por completo. Restava Arsman na frente. Ciclista muito promissor que a Ineos foi contratar este ano. A perseguição era feroz. Bora Hansgrohe aqui também a procurar um lugar ao sol. Eles traziam Alexander Vlasov, vencedor em título da prova. Arsman, que venceu o ano passado a etapa 15 da Volta à Espanha. Ou seja, foi muito feliz em Espanha no ano passado e procurava essa mesma felicidade agora em 2023. Num resumo desta volta à Comunidade Valenciana, com os comentários de Diogo Santos e com o apoio da Salta Trilhos, Maneta Sport e Texaraz, é sempre um gosto estar aqui com vocês. Estão à vontade para fazer os vossos comentários, darem as vossas opiniões a respeito desta prova importante espanhola. Faltavam apenas 5 km e tudo por decidir. O pelotão não estava assim tão fracionado quanto poderia esperar. Do lado direito da imagem, a equipa dos Emirates com o seu comboio. Do outro lado, a equipa da Bahrein e a equipa da Ineos. A Jumbo também a trazer ainda alguns homens, tal como a equipa da UNOX. Era Castro Viejo novamente ao trabalho, tal como víramos no segundo dia. À entrada do último quilómetro, era esta a situação da prova. Carlos Rodrigues ali a proteger Tal Ganganart, parte da Ineos. Carlos Rodrigues tem a camisola de campeão nacional espanhol, conquistada a meio do ano passado. Faltavam menos de 1000 metros, tudo por decidir. Rui Costa muito bem posicionado, como estamos aqui a ver nas imagens. Restavam cerca de 15 atletas no pelotão principal. Carlos Rodrigues a impor um ritmo fortíssimo para Tal Ganganart. Dorsal 3 da Bahrein seguia-lhe a roda. Mikel Landa aqui atrás a proteger Pello Bilbao. Pelo meio vinha o homem da Jumbo, Rui Costa e Vlasov. Era a curva final antes da linha de meta. Tal Ganganart a saltar e não dando qualquer hipótese à demais concorrência. Vitória claríssima de Tal Ganganart. Primeira vitória desde a conquista do Giro de Itália em 2020. Com o homem da Jumbo-Visma, o ciclista britânico Thomas Guaco, a fechar em segundo. E em terceiro, a fechar o pódio, Alexander no caso, Vlasov ou Ciccone, era mesmo Ciccone aqui em terceiro, Vlasov então em quarto. O ritmo de Carlos Rodrigues ajudou a que Tal Ganganart conseguisse fazer esta diferença que o levou à vitória desta quarta e penúltima jornada. A questão seria: estava tudo decidido ou não? Era essa a grande questão. Era um dia não para a equipa da Bahrein, não conseguiu fazer diferenças, não conseguiu assaltar à liderança. Eles tinham aqui o coletivo mais forte, arrisco dizer. Ciccone mantinha-se na liderança com 4 segundos de avanço sobre Ganganart, 7 sobre Pello Bilbao, mas víamos aqui um top 10 muito juntinho, muito curto. Entre o primeiro e 10º havia 20 segundos. Portanto, uma pequena movimentação ou apenas as bonificações poderiam mudar
tudo no último dia de prova. Rui Costa subia a sexto. Por pontos, Ciccone continuava na liderança. Zoccarato mantinha-se na liderança da classificação da montanha. E o jovem a ir para Thomas Gog, que estava a ter uma prestação de sonho, diria eu. Quinto lugar à entrada do último dia para o jovem ciclista britânico de 21 anos. Ele que foi contratado como estagiário o ano passado pela Jumbo-Visma e que assinou mesmo contrato com a equipa neerlandesa. Faltavam percorrer 93 km e 200 metros. A organização a contemplar-nos com algumas imagens da Etoile Bessers, que terminou com um contrarrelógio e a vitória final de Nils Pauwels, com os franceses a mostrarem-se em boa forma, como vimos ali nas imagens. Enfim, mas aqui estamos para falar da volta à Comunidade Valenciana, última etapa. Tem dificuldades demais, uma reta final de edição em ligeira descida. As duas dificuldades do dia eram subidas duras, mas a reta final da jornada seria em terreno plano ou em face plano em descida. O do dia formou-se cedo. A Bora Hansgrohe começou a trabalhar no pelotão. Havia Alexander Vazov a tentar revalidar o título. Batistella, Demarchi e Gaburo formavam o fogo do dia. Trek Segafredo a tentar proteger o máximo que conseguia o seu ciclista. Trek que chegou aqui muito chocada, só conseguiu trazer aqui 5 ciclistas, ao contrário das outras equipas que trouxeram 7 ciclistas, ao contrário, com exceção apenas da equipa dos Emirates, que teve uma baixa ainda antes do tiro de partida, no caso Michael Bjerg. O pelotão cada vez mais curto. Vazov aqui ao ataque, já não tinha mais companheiros, era a altura do tudo ou nada. Levava consigo Ciccone, Geoghegan Hart, Brandon McNulty. Uma altura em que na frente da corrida Batistella tentava a sua sorte em solitário, deixando para trás Demarchi que é uma das contratações deste ano por parte da Team Jayco Aouala. Ele que durante os últimos anos representou a equipa da Israel Premier Tech, a equipa que tem nas suas fileiras Giacomo Nizzolo e Christopher Froome. Como estamos aqui a ver, Vazov vem por um ritmo muito forte. Rui Costa a não aguentar, a ficar ligeiramente para trás. Arsman, McNulty e Bilbao aqui a lutarem para chegarem à frente da corrida. E eram os metros decisivos para esta jornada e também para as contas da geral final. Vazov não baixava os braços, queria dar tudo por tudo, queria deixar Ciccone para trás, Ciccone a não ceder um único metro. Marc Soler aqui também na frente da corrida, Carlos Rodrigues igualmente, aqui aliás, Carlos Rodrigues ficava para trás, tentava segurar-se ali ao segundo grupo. Começava-se a descer e Rui Costa tentava recuar entre os favoritos. E aqui a seguir a roda de Samuel Batistella. Era um grupo fortíssimo, como estamos aqui a ver. Havia vários interesses, faltava um pouco mais de 30 km para o fim. Rui Costa aqui a analisar o que se passava com os seus companheiros de grupo. No grupo de trás, Mikel anda para trás, Caruso a tentar levar à frente de corrida. Não havia grande entendimento entre os demais favoritos aqui no grupo da frente.
Carlos Rodrigues aqui no segundo grupo, juntamente com Damiano Caruso, o Mikel Landa. Temos aqui Marco Soler a liderar as hostilidades. Faltavam 20 km. E faltava tudo ou nada para decidir. Dependia das movimentações que se poderiam fazer. Rui Costa aqui também a passar pela frente, numa altura em que faltavam apenas 10 km para o fim. Ciccone a tentar conquistar aqui alguns segundos importantes no sprint intermédio. E a conseguir um segundo poderia decidir as contas finais da geral. Marco Soler seguia aqui na frente, Rui Costa também sempre a ver o que é que se poderia passar. Vlasov aqui a dar um último golpe, um último ataque a 3 km do fim, seguido por Bilbao. Soler aumentava o ritmo, sem efeito. E Arsman aqui a tentar a sua sorte, a tentar levar a etapa para casa, não tinha grandes hipóteses à geral, ia ser seguido por Rui Costa. Era Rui Costa a seguir, juntamente com o ciclista da Ineos, a passar direto e a dizer ao neerlandês: ou te colas a mim, ou então vais ficar para trás, porque eu quero vencer esta jornada, eu quero levar a geral para casa. Lá atrás não havia entendimento. E os portugueses sonhavam alto. Poderia ser um dos maiores triunfos de sempre da carreira do Rui Costa. Um triunfo inesperado. Tendo em conta a veterania e os últimos anos na equipa dos Emirates. Era o sprint final e era a vitória para Rui Costa. Rui Costa a não acreditar que vencer a última jornada da Volta à Comunidade Valenciana. Mas havia mais. Ciccone a chegar a praticamente 20 segundos. E era a vitória na geral para Rui Costa a levar a última etapa e a geral final. Dia de sonho para Portugal, dia de sonho para Rui Costa, um triunfo tirado a ferros numa vitória que foi clara aqui sobre Thymen Asman, Batistelli e Soler a chegarem a 7 segundos e vejam Ciccone a não conseguir fechar o espaço, a chegar apenas a 20 segundos e era garantida a vitória final para Rui Costa, o primeiro português sempre a vencer esta histórica prova em Espanha, com clara vantagem sobre Ciccone. Recordando que ao início do dia, primeiro e décimo tinham 20 segundos de diferença entre si e Rui Costa a impor 16 segundos sobre Ciccone, Bilbao a já 23 segundos, Thomas Gog com uma prova muito interessante e que esta Jujum vamos ter que seguir e ver o que é que irá fazer nas próximas provas, recordando que ele tem apenas 21 anos. Aqui no quarto lugar. Em quinto, Mikel Landa, um dia para esquecer para o espanhol e também para a equipa da Bahrain Victorious. A tática foi toda ao lado, tinham o melhor coletivo, mas nunca conseguiram fazer a diferença, nem nesta última etapa, nem na penúltima, nem na segunda etapa. Foi uma prova não para a equipa da Bahrain Victorious. Alex Aramburu, homem rápido da Movistar, mas também passa bem as dificuldades montanhosas, aqui no sexto lugar. E a fechar o top 10, Brandon McNulty, uma boa prova por parte do americano. O americano que tem potencial, pode ser um atleta de grandes voltas, mas que ainda não deu esse passo em frente, com Diego Ulissi em nono lugar e Tao Geoghegan em décimo, mas haveria uma retificação porque Tao Geoghegan ficou numa queda e fora repescado para o pódio final, uma altura em que Rui Costa recebia o prémio da juventude para Thomas Gog, melhor valenciano para Juan Buan, Zocarato a levar a classificação da montanha, e vista da Bardiani que é a equipa mais jovem quer dos escalões profissionais da UCI.
quer do World Tour, quer do escalão Pro Tour. É uma equipa muito jovem, portanto, sempre de saudar aqui este prémio que levam para casa. Já o tinham feito na volta a San Juan, já tinham conquistado também a classificação da montanha. Tempo importante para se mostrarem e para darem visibilidade aos patrocinadores. Era então Talco Ganarte aqui no terceiro lugar, Ciccone em segundo, Rui Costa em terceiro. No pódio final, esta é a imagem que fica Rui Costa a vencer pela 30ª vez na sua carreira, ciclista de 36 anos, que se mudou da equipa dos Emirates para esta equipa da Intermarché. Num top 10 então com Rui Costa, Ciccone, Talco Ganarte, Pelo Bilbao, Vlasov, Gog, Landa, Bagnotti, Aramburu e Carlos Rodrigues então no 10º lugar. Mas o que fica para a história é esta vitória para Rui Costa, ele que soma cerca de 220 pontos para o ranking da UCI. Portanto, ao final do ano, se ele for um dos 10 melhores ciclistas da equipa da Intermarché, esperemos que seja, irá ter estes 220 pontos na sua carteira e na carteira também da equipa. Poderão ser importantes no final do triênio. Rui Costa então que começou a sua carreira como profissional no Benfica e depois passou para a Movistar, onde se manteve até 2013, quando se mudou para a Lampre. Esteve na Lampre de 2014 até 2016, quando assinou pela equipa dos Emirates, onde se manteve até ao final do ano passado. Recordando que a equipa dos Emirates absorveu todo o staff e todos os atletas da Lampre, portanto não foi propriamente uma transição de equipa, apesar de praticamente tudo ter mudado, a estrutura base fora a mesma. E então Rui Costa, que nos últimos anos teve um papel de gregário, teve um papel de mentoria a ciclistas como Tadej Pogacar ou como João Almeida, mas a não ter sido renovado o contrato, procurou uma nova equipa e aqui na Intermarché tem uma equipa que confia nele e que deposita expectativas nele, e o português tem correspondido para grande alegria do seu povo e para a alegria de quem gosta de ver ciclismo, porque estamos a falar de um dos melhores ciclistas portugueses de sempre e de um campeão do mundo. Rui Costa foi campeão do mundo em 2013 e esse é um título que nunca ninguém lhe poderá tirar numa carreira fantástica neste ciclista que completará 37 anos no próximo dia 5 de outubro. Foi então uma prova de sonho para os portugueses, com o Rui Costa a vencer a edição 74 da Volta à Comunitat Valenciana. Recordando também que Ruben Guerreiro venceu o Saudi Tour também nesta semana, a terceira edição do Saudi Tour. Estamos praticamente nas despedidas. Enviar aqui, recebi aqui durante a emissão um abraço simpático de Rui Neves e enviar de volta esse abraço para este grande senhor que é Rui Neves. Rui Neves, para quem não sabe, é o autor, é um grande senhor que está por trás de coisas tão grandes a nível nacional como o Pisca Pisca, que conhecerão, quanto mais não seja das icónicas publicidades. O senhor que está por trás dessa plataforma é este senhor, Rui Neves, que esteve aqui na nossa emissão e a quem eu muito agradeço o seu entusiasmo e o seu abraço, que agora retribuo. A emissão fica por aqui, mas não deixem de se juntar a mim e ao José Carlos Alves no programa Decibel na Rádio Mega Capital, onde iremos falar um bocadinho de ciclismo e iremos também adoçar o vosso dia. Fiquem bem, foram os comentários de Diogo Santos, com o apoio da Salta Trilhos, Maneta Sport e Texarás. Fiquem bem, fiquem com o ciclismo 24/24, até porque há muito ciclismo aí à porta. Figueira Champions já no dia 12 e a seguir, de 15 a 19, volta ao Algarve, edição 49 da Algarvia, com Rui Costa presente e possivelmente a tentar a vitória final, quer na Algarvia, quer na Figueira Champions. Fiquem bem, fiquem com o ciclismo 24/24.